Que uma geração louva a outra geração. Repete aí comigo. Uma geração louva outra geração. A minha geração louva a geração do meu pai. E as histórias que meu pai contava eram as histórias que meu avô contava. E assim é a vida. Uma geração louva a outra geração. A nossa geração louva e conta as histórias de Moisés. A minha geração, a sua geração, a nossa, louva e conta os registros bíblicos de Davi e tantos outros heróis da fé. E isso é normal, porque uma geração louva outra geração. E eu queria começar a conversar com os irmãos fazendo uma pergunta. Se Jesus não voltar, o que as próximas gerações vão dizer de nós? Se Jesus Cristo não nos arrebatar, muito em breve, o que os seus filhos poderão contar sobre você? O que os seus amigos poderão contar de marcante, de histórico, de significante, de relevante sobre a sua existência na terra como corpo de Cristo e igreja? E eu queria fazer os irmãos, ou incentivar os irmãos a pensarem nisso. Porque normalmente só falam de nós depois que a gente morre, é o normal. Todo defunto depois que morre vira bonzinho, é o normal, né? Todo mundo depois que morre, tadinho, era tão bonzinho, mas quando era vivo ninguém falava isso dele. Mas o fato é, irmãos, que nós estamos construindo uma história. E quando a gente lê o livro de Atos, os irmãos já devem ter percebido isso. Todos os livros da Bíblia, eles têm saudação e eles também têm conclusão. O livro de Atos tem uma saudação, para quem ele é escrito, ele vai se desenrolando e se desenvolvendo, os milagres vão acontecendo, de repente, quando a história está lá no seu pico, de repente o livro para, e o livro não tem uma conclusão. Por que o livro de Atos não tem uma conclusão? Porque a gente continua escrevendo a história da igreja, você é a continuação do livro de Atos. E o que vai ser contado nas próximas gerações, quem define não é o locutor, mas sim o ator principal, que somos nós hoje. E hoje nós temos o privilégio de construir uma história que pouca gente no mundo teve oportunidade de construir. Quanto maior o direito, quanto maior o privilégio, maior será a responsabilidade. Moisés, Davi, Pedro, Tiago, João e tantos outros, eles construíram histórias dignas de ser contadas, e que nós contamos elas até hoje. Só que, irmãos, eles não tiveram a oportunidade ou as oportunidades que nós temos hoje. Eu fico imaginando Paulo, eu sempre gosto de imaginar isso. Paulo morando lá em Goiânia, lá do lado da chácara do pastor José, e aí de repente, segundo as condições e meio de transporte que ele tinha na época, então ele recebe um convite para vir pregar para os irmãos da igreja de Piracicaba. Então ele escreve uma carta que leva tempo para chegar, diz: irmãos, eu aceito o convite de vocês e eu vou pregar aí na conversão missionária de vocês, podem me aguardar porque eu vou. E ele manda a carta, depois de uma semana ele tem que sair junto com a carta, porque senão ele não chega a tempo. E ele então lá sai nos meios de transportes da época, pegando um camelo, ou uma jumenta, ou uma égua branca, ou então, e vamos embora, rumo a Piracicaba, que aqui vai dar, sei lá, uns 700 quilômetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ele sai então na sua trajetória para chegar aqui. Irmãos, ele não levaria nada mais, nada menos do que talvez uma semana ou mais para poder chegar. E mesmo com toda a dificuldade de locomoção, de transporte, de meios de comunicação, Paulo e todos os seus contemporâneos, vamos chamar assim, irmãos, eles fazem algumas afirmações na Bíblia que são dignas de inveja, se crente pudesse ter inveja. Por exemplo, em Filipenses capítulo 1, do versículo 3 para frente, e Colossenses também fala isso, eles falam assim: olha, eu estou muito feliz, porque o evangelho que eu preguei a vocês, eles não têm parado aí, tem chegado em todo mundo. Aonde eu vou, eu consigo ouvir boas novas sobre o evangelho que vocês vivem e pregam. Aí ele chega lá em Atos capítulo 19 e fala assim: isso durou pelo espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Acaia e da Ásia ali ouvissem a palavra do Senhor. Aí ele chega em outro texto e fala assim: ó, toda criatura abaixo do céu ouviu falar do Senhor Jesus. Lógico, guardando as proporções, um território menor do que o nosso hoje, mas só que também com meio de transportes menores que os nossos. Hoje, com pouquinho dinheiro, não precisa ter muito dinheiro não,
Você pega uma internet, qualquer câmera dessa que alguém tenha na mão aí, pode ser uma câmera amadora ou um computador, você filma e pela internet você transmite o sinal e você pode pregar para o mundo inteiro através do sinal da internet simultaneamente. Paulo não tinha esse privilégio. Com um e-mail, você manda um e-mail hoje aqui, depois sei lá de quantos segundos, o e-mail chega do outro lado do mundo e alguém lê o que você está dizendo. As cartas de Paulo não eram assim, elas levavam tempo para chegar no destinatário. Então, irmãos, nós temos oportunidades e hoje meios de pregação do Evangelho que ninguém em nenhuma outra época até agora teve. E isso deveria nos forçar não no sentido de obrigação, mas de empenho, de responsabilidade, para que nós tivéssemos resultados que ninguém teve até hoje. E é bem verdade que nós temos tido resultado que pouca gente teve até hoje, mas não um resultado positivo, mas falando de obra missionária, um resultado muito aquém daquilo que podemos e daquilo que temos condições de fazer. Hoje nós temos recursos humanos, hoje nós temos recursos financeiros, hoje nós temos recursos de informação, que em nenhuma outra época houve esses recursos. Hoje a palavra de Deus, irmãos, ela está disponível em iPad, iPod, iPhone, iPin e tudo que é i que você possa imaginar. A palavra de Deus está disponível a todos quantos quiserem ouvir. Tem uma missão cristã, eu até falei dela ontem, que chama AVC, que é uma cristã, uma agência missionária alemã. E ela trabalha só com igreja perseguida, né? E para entrarem na China algum tempo atrás, com Bíblias, era proibidíssimo, então ninguém podia entrar com Bíblia. Na época de Paulo, e sei lá o pessoal, se tivesse a Bíblia, como o irmão André, algum tempo da Portas Abertas, ele tinha que contrabandear a Bíblia. Entrar com Bíblia proibido. Só que, irmãos, a tecnologia nos possibilita coisas interessantes. Eles pegaram 2.000 iPods, desses negocinhos que a gente ouve música em MP3. E eles colocaram lá um capítulo do Novo Testamento e uma música secular chinesa. Um capítulo do Novo Testamento e uma música secular chinesa. Um capítulo do Novo Testamento e uma música secular chinesa. Para quê? E entraram com 2.000 aparelhos eletrônicos na China. A China o que tem mais é aparelho eletrônico, então você pode entrar. E entraram com isso na mala e começaram a distribuir para os cristãos chineses. Pastor, por que tem a música secular no meio? Porque na época, se a polícia pegasse, tirasse o fone de ouvido, o camarada mais que depressa, cheio do Espírito Santo, apertava um botãozinho e ia para a música secular, e o guarda, você está ouvindo música? Estou ouvindo música. Quando o guarda ia embora, então, ele voltava para o capítulo da Bíblia, e assim eles foram edificando a fé um dos outros, através da audição da Bíblia, ouvindo a Bíblia, através de um aparelho eletrônico. Irmãos, ninguém, nenhuma outra igreja em outra época teve essa oportunidade que nós temos. Ninguém pode fazer isso, não porque não quis, mas porque não tinham meios tecnológicos disponíveis para fazer isso. No Brasil, tem mais linha telefônica de celular do que habitante. Isso é fato, é pesquisa. Tem mais números de linhas telefônicas do que habitante. Por quê? Porque tem uns que tem 2, 3, tem uns que tem 4 já, né? Mas beleza. E, irmãos, tudo isso são meios e tecnologias que deveriam ser exploradas para que nós pudéssemos pregar o Evangelho com maior eficiência e pregar o Evangelho a um maior número de pessoas possíveis. A gente vive num país com alto nível de liberdade, aonde se você quiser e tiver essa vocação e gostar disso, você vai para a praça pública de tarde, de manhã ou de noite e começa a pregar o Evangelho como um maluco, e se alguém for tirar você lá na pancada, você chama a polícia e a polícia te protege. Porque você tem direito de expressar aquilo que você crê e aquilo que você entende. Tem muitos lugares no mundo, se o cara, por mais corajoso que for, se ele for em praça pública pregar o Evangelho, e se ele chamar a polícia ajuda ele a apanhar. A polícia vai bater nele, porque ele está pregando o Evangelho. E nós temos essa oportunidade, e Provérbios 27:7, ele é muito claro nisso. Ele diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. E tem muita alma faminta aí, irmãos, afora, não só pelo pão e pela água, mas principalmente pelo pão da vida e a água da vida que traz salvação para o homem. E esse pão e essa água, irmãos, ela não tem limite, ela é inesgotável. É um pão que nunca vai faltar e uma água que nunca vai faltar, amém?
O que falta são os vasos ou os transmissores dessa água e desse pão. A água é inesgotável, o pão é inesgotável. Nós servimos a um Deus que tem uma padaria que nunca vai faltar pão. Nós servimos um Deus que tem um poço que nunca vai faltar água, e uma água que jorra para a vida eterna. Só que o que falta nos nossos tempos não é pão e nem água, mas são portadores, são padeiros, são entregadores de pão, ou então entregadores de água, que vão dedicar a sua vida de alguma forma, por algum tempo, por algum momento, de algum mecanismo, para poder entregar esse pão e poder entregar essa água àqueles que têm sede e àqueles que têm fome. Eu queria ler um texto da Bíblia que se encontra lá no Salmo de número 90. Salmo de número 90, versículo 1. Salmo 90, 1. Quando eu fui na primeira vez na Angola, eu fui uma vez sozinho e fui uma outra vez com o pastor Donizete. E na primeira vez que eu fui, você está pregando, os irmãos não dão aleluia nem glória a Deus, igual aqui no Brasil, né? Eles não falam aleluia, glória a Deus, fica assim. E eu estava pregando, eu não sabia se você estava gostando ou estava achando ruim, né? Porque quando você está falando, tem aí você fala, meu Deus, o que eu falei de errado? E eles estavam concordando, né? O aleluia e glória a Deus deles, tá? Tem doido para tudo, irmãos. Não pega essa mania não, tá? Salmo de número 90. Eu já ia me empolgar, já ia fazer mais gracinha, mas deixa para lá. Diz assim, ó: Senhor, Salmos 91. Senhor, tu tens sido nosso refúgio. Completa o versículo aí para mim, irmãos. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és. Tu reduzes o homem à destruição, e dizeis: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Versículo 5: tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde faz o que, irmãos? Corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Versículo 9: pois todos os nossos dias vão o que, irmãos? Passando. Fala assim para o seu irmão: os seus dias passam. Fala para ele. Passa, né, gente? Pelo amor de Deus. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto que, irmãos? Ligeiro. Fala assim para o seu irmão: sua vida é como um conto ligeiro. Fala assim para ele: passou. Olha o que o texto diz. A duração da nossa vida é de quantos anos? 70. Se alguns, não é todo mundo, pela sua robustez, chegavam a quantos anos? 80. Tem alguém de 80 anos aqui? Não tem, né? Então deixa para lá. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós... Fala para o seu irmão: um dia você vai voar. E não é de avião, não. Irmãos, o Salmo 90, dentre muitas coisas que ele quer destacar, uma das coisas mais importantes que ele quer destacar é nos ensinar
a contar os nossos dias ou nos ensinar a perceber a nossa vida de fato como ela é. Nós, como seres humanos, a gente tem uma briga dentro de nós. Todo ser humano tem essa briga. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 10, que o Senhor colocou dentro do nosso coração a eternidade. Quando Deus fez Adão e por consequência depois lá fez a primeira cirurgia e deu uma anestesia geral, uma hack em Adão, e ele apagou e tirou Eva lá e fez Eva da costela de Adão. Quando Deus fez os dois ali no Éden, Deus ele colocou a eternidade no coração do homem e não tirou. E a eternidade diz o que para o homem? Você não precisa morrer, você não vai morrer, você é eterno, ou você é imortal, porque eterno é alguém que não tem nem começo nem fim. A gente só tem um começo, mas não vai ter um fim. E então a gente tem essa história na cabeça que a gente sempre vai ter tempo. Vamos ser bem sinceros, quem tem certeza que vai ter o amanhã para consertar o que errou hoje? Eu tenho essa certeza no meu coração. Eu estou planejando vir para o congresso amanhã cedo. Você está planejando? Tomara que esteja, se ficar dormindo é pecado, estou brincando. Não é que é pecado, mas você está deixando de fazer algo melhor do que dormir, né? Irmãos, todos nós temos isso dentro do nosso coração. Ainda mais quando a gente é jovem, como eu, que tem 18 anos, glória a Deus e aleluia, a gente sempre imagina que a gente tem muito tempo para viver. Vamos ser sinceros, irmãos, não pode mentir, ainda mais na igreja, é pecado ao quadrado, viu? Quantos acreditam que tem muito tempo para viver ainda para Deus? Levanta a mão. Todo mundo. Se alguém falar assim, eu vou morrer amanhã, ninguém acredita nele. Não, isso é coisa da sua cabeça, rapaz, larga a mão. Apesar que eu tenho uma teoria que o bom crente quando vai morrer sabe. Pelo menos ele intui ou ele tem algum... É teoria minha, não está na Bíblia não. Só que, irmãos, todos nós temos essa briga. Por que quando alguém morre, apesar da nossa certeza que quando o cristão morre ele vai para o céu, e aliás o cristão não morre, é promovido, mas por que quando alguém é promovido na fé, mesmo sabendo que ele vai estar numa condição infinitamente superior à nossa, por que a gente sofre, por que é esquisito, por que a gente encara tão mal a morte? Porque no plano original nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente, e a morte humana é consequência do pecado. Então nós temos essa briga dentro de nós, e o Salmo 90 vem para ajustar essa briga dentro do nosso coração. Ele vem para nos dizer o seguinte: gente, irmãos, a nossa vida é como um conto ligeiro. É como a erva que nasce de manhã, produz de tarde, seca de noite, morre. Irmão, só tem uma única condição para ser promovido e morrer. Qual é, pastor? Está vivo. Quem está vivo aqui? Está pronto para morrer. Irmãos, falar de morte na igreja não é um negócio muito legal, né? Igreja é lugar de vida, amém, irmãos? Amém. Mas a vida eterna passa pela morte terrena. E não é sobre isso que eu quero falar, é um congresso missionário, e nem estou profetizando que você vai morrer, viu? Em nome de Jesus você vai viver, e para vir para o congresso amanhã cedo, amém, irmãos? Agora você morrer também, foi para o céu, glória a Deus. Estava na Angola, na primeira vez que eu fui também, sozinho, e eu estava falando sobre escatologia, né? Eu gosto desse assunto, não sei muito, mas gosto. E aí eu estava dando um seminário de escatologia. Irmãos, olha o que os caras têm na cabeça. Me tira do Brasil para ir na Angola dar seminário de escatologia. Olha a ideia, mas tudo bem. E aí fui lá e estava falando sobre o arrebatamento. E eu falei assim, olha, talvez Jesus não volte essa noite. Talvez nós todos não vamos ser arrebatados. Mas você vigia que você que está me ouvindo pode morrer essa madrugada. Falei, brincando, não foi brincando. Falei, mas não falei profetizando. Falei. Irmãos, de madrugada toca o telefone do pastor Vozir, que era o pastor onde eu estava na casa dele. Quando toca o celular dele, ele atendeu, tudo muito pequenininho, os quartos, né? Então dava para você ouvir ele conversar, e eu ouvia a conversa. E quando ele bateu na porta do quarto, falou assim, pastor Renato, aconteceu uma coisa. Eu falei, o que foi? A irmã fulana de tal morreu. Eu falei, ai meu Deus. Então eu não estou profetizando a morte de ninguém, mesmo porque eu não tenho esse poder de tirar a vida de ninguém, né? Só Deus pode fazer isso. Mas o que Salmos 90 quer deixar muito bem claro na nossa vida, que a nossa vida é passageira. E a gente tem que se convencer disso. Num exercício de autoconvencimento, fala para você mesmo, a minha vida é passageira. Para exercitar mais, fala assim, a minha vida é como um conto ligeiro. Fala assim, um dia eu vou voar. Irmãos, e se eu voar antes de você, não chora não que eu vou estar melhor que você.
Então, irmão, Salmo 90, o autor, ele está trazendo essa noção para nós, que se a minha vida é passageira. Agora, trazendo exemplos aí da nossa vida prática. Se quarta-feira que vem você tiver uma conta muito importante para pagar, não é aquela conta que você pode atrasar. Se você atrasar aquela conta, algo muito ruim vai acontecer com você, ou com a sua família, ou com alguma coisa que você possua. Só que quarta-feira, hoje é dia 22, então domingo 23, segunda 24, terça 26, vocês são bons de conta melhor do que eu. Então dia 26, quarta-feira, até às 16 horas, você tem que ter aquele dinheiro para pagar aquela conta. Então você tem um tempo já pré-estabelecido. E vamos dizer que você ainda não tem o dinheiro hoje. Qual vai ser a sua conduta de vida? Esperar que chegue a quarta-feira para você sofrer aquele dano terrível, ou desde hoje você vai começar a fazer alguma coisa para chegar na quarta-feira e ter o dinheiro necessário? Você vai começar a fazer alguma coisa para na quarta-feira ter aquilo que você precisa, sim ou não? Porque você é alguém ajuizado e você quer saldar o seu compromisso para não sofrer o dano. Então você vai se esforçar, você vai trabalhar porque você tem um tempo determinado. Agora, se você traz isso para a sua vida, você tem uma conta para pagar antes de voar. Sério? Você tem uma conta para pagar antes desse conto ligeiro ter o the end, final. Pastor, que conta é essa da salvação? Não, porque a salvação é de graça. A salvação é pela fé, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Então a salvação a gente não tem que pagar. Pastor, que conta é essa? Não é a conta da salvação, mas é a conta da vida e da vocação que Deus confiou a você, que você vai ter que prestar conta com Ele. Eu gosto muito da parábola dos talentos, porque, irmãos, ela ilustra muito o nosso relacionamento com o Senhor. Ela diz que tem um Senhor que distribuiu talentos, e esse Senhor nosso, Jesus Cristo, nos distribuiu talentos, amém? Quem tem talento, levanta a mão. Se você não tem talento, eu vou orar para você agora, que todo mundo tem talento, tá? E todos nós recebemos um talento, só que diz que esse Senhor se ausentou e foi para um lugar muito longe, não disse o lugar que iria e nem o tempo que voltaria. Só que um belo dia ele voltou, sim ou não, irmãos? Imagina um parente, ou um senhor, alguém que você ama muito, que você estima, ele viaja e fica muito tempo fora. Qual que é o nosso primeiro desejo? É fazer uma festa para comemorar o retorno dele, é ou não é? Foi isso que o Senhor fez, ele participou da festa? Ele primeiro foi prestar conta. Quando o seu conto rápido passar, quando a sua erva secar, quando a sua vida for promovida, quando você voar, a primeira coisa que nos espera não é uma festa, é uma prestação de conta de cada hora do nosso dia, de cada dia do nosso mês, de cada mês do nosso ano e de cada ano da nossa vida. Irmãos, o tempo que Deus tem nos confiado, a salvação é de graça, mas o tempo que Ele me deu é para fazer alguma coisa. E se eu pego esse tempo, entendendo que a vida é passageira, e não faço o que eu devo fazer, eu estou correndo o risco de sofrer um dano, que não é da perca da salvação, lógico, porque a salvação é pela fé. Mas, irmãos, o dano de não cumprir aquilo pelo qual o Senhor gerou uma expectativa em cima de mim. Deus tem uma expectativa sobre mim, e Deus tem uma expectativa sobre você, e Deus espera algo de nós, e esse algo é para ser cumprido não lá no céu vai ser uma outra etapa, nem sei como vai ser, a Bíblia não dá muito detalhe, mas a etapa terrena é uma etapa revelada e conhecida, que é uma etapa que eu devo desenvolver uma função, uma tarefa, um propósito, que é a minha vocação de vida. Você não nasceu e você não está na terra passando férias, você está aqui cumprindo uma tarefa, uma vocação, e eu tenho uma notícia, não sei se boa ou ruim para te dar, mas é uma tarefa que tem um tempo curto para você produzir aquilo que Deus quer. O Salmo 90 diz que mais cedo ou mais tarde você vai voar, que a sua vida é como um conto ligeiro, irmãos, não é uma novela mexicana, é um conto passageiro, e a gente não gosta muito de pensar na morte. Há um mês atrás, eu acho que 5 pessoas próximas de mim morreram. Eu falei, nossa, ela deu uma volta, mas não chegou. Ufa. Apóstolo Nelson, amigo chegado meu, alguém que eu gostava muito. Irmãos, cheio de sonho.
essa conversa, que enquanto os sonhos de Deus não se realizarem na sua vida, você não morre, é fiada, não é à vista. Tem um monte de gente com sonho que está no cemitério e não cumpriu seus sonhos. Não é porque você tem sonho que você não vai morrer, não. Isso não é bíblico, não. Porque senão Jesus Cristo nunca mais ia voltar aqui, porque todo mundo tem sonho todo dia que nasce. O apóstolo Nelson, o sonho dele era ir para a África, comigo. Antes de morrer, escreveu uma poesia para mim. Mas eu não sabia que ele ia morrer, né? Lógico. Eu acho que ele desconfiava. Irmãos, do nada, um homem aí forte, com problema de coração, mas forte, e o problema de coração era muito mais descuido dele do que problema de saúde, foi subir uma escada, teve lá um ataque, de repente estava aqui na terra, no minuto seguinte, puf, foi promovido e estava no céu. Um senhor até jovem, cheio de vida e cheio de sonhos, pastor de uma igreja, deixou lá um povo que sonhava com ele. Pastor Júlio, Mogi das Cruzes. Nem um senhor não era. Era um jovem pastor, não tinha chegado aos seus 40 anos, com uma filha pequena, uma filha ou um filho? Eu sei, com filhos pequenos, não tinha tanto tempo de casado, com uma igreja linda que ele pastoreava. De repente descobriu um tumor no cérebro. De repente, puf, voou. O conto terminou, foi promovido. Um irmão da nossa igreja, jovem, atleta, irmãos, jogava futebol lá no Cianorte, que é a cidade lá da igreja onde nós estamos. De repente subiu na esteira, irmãos. Estava fazendo esteira 5 minutos, ataque fulminante, pá, caiu morto. Outro jovem, pensa no tempo que morreu, gente. Outro minuto, lá em Palmas, um amigo meu, um discípulo meu, o marido da esposa dele, sogro dele, de repente sumiu, desapareceu, acharam o carro dele pegando fogo, morreu. Irmãos, e todo dia você vê no jornal alguém morrendo, sim ou não? Por que você acha que nunca vai acontecer com você? Por que eu acho que nunca vai acontecer comigo? Não estou profetizando que ninguém vai morrer, e não estou nem pensando para você ficar paranoico e não viver mais com medo da morte, não é isso. Mas o que eu quero, irmãos, é ajustar no seu coração que a sua vida é um conto ligeiro, e que esse conto ligeiro vai ter um the end muito rapidinho, vai ter um final. Esse final pode ser daqui 30 ou 40 ou 50 anos, mas vai ter um final. Você vai deixar para produzir o que tem que produzir na última reta, ou vai começar a produzir desde já? E se a gente não parar para pensar nisso, não estou falando para parar de pensar na morte, não é isso. Mas parar para pensar na função que eu tenho que desempenhar para Deus. Eu posso ser pego de surpresa, e a gente às vezes acha que está fazendo boa coisa, e não está fazendo boa coisa. Pastor, o que é um engano? É um acerto, é um erro com cara de acerto. Pastor, o que é alguém enganado? É alguém que está errando, mas com a consciência plena que está fazendo a coisa certa. Gosto muito da minha historinha. Eu já errei muito na vida e já me enganei muito na vida. Tem gente que erra e tem gente que se engana. O erro é proposital e consciente. O engano é equivocado. E eu me enganei por muitos anos, 4 anos seguidos, em relação a um presente que eu dava para minha digníssima esposa. Eu viajava e me achava o marido mais cuidadoso do Brasil e do planeta Marte, porque eu lembrava de sempre passar no mercado, em algum lugar, para trazer um chocolate branco da Laca para ela. E eu me achava assim o máximo por causa do chocolate branco da Laca. Alguns irmãos já ouviram essa história. Só que depois de 4 anos, ela comendo Laca, ela não falando nada, ela chegou para mim e falou assim: amor, quem disse que eu gosto de chocolate branco? Aí eu falei assim: uai, ninguém disse, mas tem 4 anos que eu trouxe, você nunca falou nada? Aí ela falou assim para mim: não, eu não gosto de chocolate branco. Quem gosta de chocolate branco é você. Você está me dando o que você gosta e não o que eu gosto. Aí ela falou assim: quer ver como eu não gosto? Eu sempre te dei pista e você nunca percebeu. Ela falou assim: alguma vez eu comi o chocolate branco inteiro? Eu falei: não, você sempre me dava mais do que a metade, verdade? Alguma vez você viu eu ir no mercado e comprar chocolate branco para mim? Eu falei: é verdade, você comprava o talento verde para você, é verdade. E ela me deu pista por muito tempo, só que eu não percebi. Só que eu estava convicto que estava fazendo algo bom. E tem muito crente convicto que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade está dando laca. E Jesus não está gostando do seu laca. Quem gosta do laca é você. Talvez ele tenha outra vontade para você que não é o laca.
Perguntei para o seu irmão, está dando laca para Jesus ou não? Pastor, o que é o laca? É oferecer algo que você goste, mas que não tenha agradado tanto a Deus. Era comestível? Era. Ela comia um pedacinho? Comia. Ela ficava feliz? Ficava, mas não era o ápice. Você é salvo? É. Você está na igreja? Tá. Você contribui com a obra missionária? Contribuo. Você ora pelos missionários? Oro. Mas só que tem muito mais do que isso. Irmãos, para mim fazer a vontade de Deus, eu tenho que entender as etapas do processo de Deus. Deus, numa vida curta, Ele age por processos. A nossa vida é como um conto ligeiro. Só que todo conto que é conto, literalmente falando na literatura, ele tem uma estrutura, ele tem uma saudação, ele tem um corpo do poema, ele tem uma conclusão do poema. Tudo tem processo. Deus também obedece à vida processual da nossa vida. Deus podia chegar lá em Gênesis 1 e dizer assim: terra, se estabeleça de uma única vez. E Ele tem poder para fazer isso, sim ou não, irmãos? Só que Ele fez isso em 7 etapas diferentes. Deus podia chegar para o povo de Israel e falar assim: gente, vou libertar vocês agora, sejam libertos em nome de Jesus. E o povo, ufa, fiquei liberto. Pronto, acordava na terra prometida. Podia ser assim, não podia, irmãos? Mas não foi assim, porque Deus obedece etapas. E nas etapas, para a conclusão da vontade de Deus na sua vida, você tem que observar 4 coisas. Tem a primeira etapa, e aqui eu queria usar, não vou ler o texto para ganhar tempo, mas toda a trajetória do povo de Israel no deserto. Irmãos, quando Deus chama Moisés, está lá em Êxodo, capítulo 2 para frente isso. Deus chama Moisés de trás de uma sarça ardente, lembra do texto? Moisés, irmãos, estava acostumado com ver sarça se arder. Era mais ou menos a sarça ardente na época, como o crente fazer churrasco domingo ou sábado. Estava acostumado, todo bom crente faz churrasco. Agora, o que não era normal era a sarça não se consumir. Ele ficou, nossa, diferente, olha, está queimando, mas não está consumindo. E quando ele chegou lá na sarça, Deus estava falando com Moisés. E aí Deus falou assim: olha, eu sou o eu sou, e eu estou te chamando para uma vocação. E aí Moisés falou assim: Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Aí Deus começa então, irmãos, a fazer o show da fé para Moisés, que não é o do R.R. Soares, é o do Jeová. Pastor, qual que é o show da fé? De repente, Moisés está com uma vara na mão, e aí Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele falou assim: uma vara, você não está vendo não? Não é ignorante igual nós, Moisés, né? Então é uma vara, Senhor, e tal. Ele falou assim: joga a vara no chão. Ele jogou. Quando a vara bateu no chão, a vara virou em cobra. A Bíblia diz que Moisés fugiu. Eita, é cobra, Senhor! E fugiu. Eu também fugiria na hora, né? E aí ele fala assim: Senhor, virou uma cobra. Eu falei assim: não fica com medo não. Pega a serpente pelo rabo. Ele foi lá e pegou a serpente pelo rabo e virou em uma vara de novo. Aí ele ficou: nossa, esse negócio funciona. Gostei desses milagres, dessas mágicas. Legal esse negócio, nunca vi isso. Aí Deus falou assim: ó, e tem mais. Coloca a mão dentro da camisa. Ele colocou. Quando ele tirou, a mão dele estava branca de lepra. Meu Deus, estou leproso. Assim, calma, coloca de novo. Ele colocou. Quando ele tirou, a mão dele estava sã de novo, curadinha. Foi o show da fé que Deus produziu para Moisés para chamar a atenção dele. Irmão, você está na igreja porque Deus chamou a sua atenção. Chamou sua atenção por causa de um problema, chamou sua atenção por causa de uma discussão, chamou sua atenção por causa de um culto, chamou sua atenção por causa de um louvor, chamou a atenção porque você estava morrendo, de alguma forma não chamou sua atenção. É a primeira fase do mover de Deus na minha vida, é a fase do encantamento, que Deus te encanta com aquilo que Ele chama a sua atenção. Só que aquilo não é o propósito, é só uma maneira de Deus te atrair. Muita gente, quando veio para a igreja, vamos ser sinceros, você achava que a igreja não tinha defeito, que todo mundo era anjo, só faltava ter asa. Nossa, que irmã, mas que aquela irmã tão bonitinha. Vai, põe a mão no dedo na boca dela, você não morde. Nossa, mas olha que coisa, é o lugar, meu Deus, é o lugar que eu sempre esperei, a família que eu não tinha. Irmão, você achava que todo mundo era anjo, batia a asa e levitava, de tão crente. Um dia, nessa fase de encantamento, você desencantou. Você viu que o anjinho tinha uns tridentes de vez em quando. Você viu que o anjinho mordia. Você viu que o anjinho errava. Você viu que o anjinho pecava. E disso não faz dele menos crente, porque ele não era perfeito. Mas é a nossa imagem quando a gente chega na igreja. É uma fase do encantamento.
Irmãos, eu me lembro bem quando Deus me encantou pela obra dele. Irmãos, e Deus é fera, porque eu acho que Ele deve rir da gente, porque Ele sabe que aquilo não é aquilo que Ele tem para nós, mas Ele usa aquilo para atrair a gente. Um relacionamento, irmãos, uma das bases de relacionamento é interesse. Não estou falando que o relacionamento tem que ser interesseiro. Você pode ser interessado, mas não pode ser interesseiro. Interesseiro é aquela pessoa que está perto de alguém só por aquilo que ele tem. Mas todo relacionamento, no seu início como base, está baseado no interesse. Por exemplo, quando a minha esposa olhou para mim, ela teve interesse. Falou assim, esse é o pão de Israel que eu pedi para Deus. Quando a pastora Sônia olhou para o Marcílio, falou, esse é o pão de Piracicaba que eu pedi para Deus. Ela teve o interesse. Irmão, se você olhar para quem e falar assim, não me interessa, você não aproxima. O interesse é base de início de relação. E um dia Deus gerou o interesse no seu coração por Ele. É por isso que você está aqui. Não foi você que escolheu, mas foi Ele que te escolheu. Ele gerou o interesse no seu coração. E eu lembro eu lá com 17 para 18 anos, igreja batista tradicional, aonde bateria com aquário era caso de possessão demoníaca, que não podia de jeito nenhum. Sem aquário até passava, mas com aquário de jeito nenhum. Nem existia aquário naquela época. E eu estava lá, irmãos, naquela coisa toda. De repente, Deus começou a fazer o show da fé para mim e para a igreja. Pastor, qual foi o show da fé? Tinha o irmão Heraldo. O irmão Heraldo era o vidente nosso. Ele era um irmão assembleano, que era batizado no Espírito Santo, que congregava na igreja batista tradicional, mas não falava para ninguém com medo de ser expulso. Então ele ficava, só que ele começou a ir para o monte, e falava assim, ele me chamava de irmão Renato, vamos para o monte, está acontecendo umas coisas legais no monte. E eu falei, não, irmão Heraldo, esse negócio de ir para o monte não é doutrina batista, não vamos para o monte, não, irmão Renato, vamos para o monte, irmãos, eu fui para o monte, para o irmão Heraldo. Quando eu cheguei no monte com o irmão Heraldo, irmãos, eu fiquei encantado com o show que Deus produziu para mim. Escuro, carrapato para tudo que era lado. Teve uma noite que minha esposa tirou 32 carrapatos de mim, de tanto carrapato que eu peguei. Verdade, depois um dia você pergunta para ela. Irmãos, estou lá no monte, tudo escuro, irmão orando em línguas, aquele negócio esquisito para mim naquela época, e orando aquela coisa, de repente, quando eu abro o olho, irmãos, as árvores, as folhas estavam pegando foguinho, como a sarça ardente era foguinho. Irmãos, aquele negócio me chamou tanta atenção. Eu falei, meu Deus, o Senhor existe e é fogo. Irmãos, o irmão Heraldo falava assim, olha, e para você ver que Deus existe, aquela árvore vai assim. Irmãos, e o negócio acendia de verdade. O tronco da árvore ficava assim, iluminado. Eu falava, meu Deus, irmãos, e chorava. Fui batizado no Espírito Santo no outro culto. Eu falava, irmãos, sexta-feira, meia-noite, nós vamos para o monte ver o foguinho de Deus, aleluia. Irmãos, nós chegamos a levar mais de 100 pessoas para o monte. E aquelas 100 pessoas pareciam uma romaria. E todo mundo para o monte. E pegava o foguinho, jogava no corpo. Aquela bagunça, foguinho. Irmãos, era só o foguinho que interessava. Aleluia, irmãos. Era o show da fé de Deus para nós. Depois Deus mudou a estratégia. Não foi mais o foguinho, foi expulsar demônio. Hoje eu não sou muito fã. Mas já cacei fantasma demais, irmãos. O irmão Heraldo era o vidente. Eu não via muita coisa, até hoje não vejo nada, mas ele o que veio, eu acreditava nele. E ele falava assim, pastor Renato, tá na árvore o demônio. Irmãos, é igual a abelha na árvore. Sai em nome, irmãos, expulsando demônio de árvore, olha que besteira. Senhor, tira o demônio, sai daí em nome de Jesus, liberta essa casa. De repente o irmão Heraldo viu um vulto, entrou no cachorro, pega. Irmãos, coitado do cachorro. Vocês dão risada, mas foi... Irmãos, tudo isso aconteceu, é verídico. E vai dizer que só eu que fiz essas bagunças no início da fé. Não foi. Irmãos, mas aquilo avivou a minha fé. Aquilo me animou para o ministério como eu nunca tinha sido animado para o ministério. Que eu vi um tanto de coisa que eu não imaginava que existia. Foi o show da fé. Depois de muito tempo que Deus atraiu a nossa atenção, que Ele conseguiu atrair a gente, subiu não sei quantas pessoas para o monte. Como sempre, sexta-feira, meia-noite. Parecia trabalho. Sexta-feira, meia-noite. Irmãos, e subimos para o monte. E ora. Senhor, nos mostra o foguinho. Senhor, nós queremos ver a tua glória do foguinho. Irmãos, e nada do foguinho. Aí, irmãos, voltamos para casa murcho, sem graça. Nada de foguinho. Sexta-feira, irmãos, de novo vai ter, e a glória de Deus vai se manifestar. Irmãos, e subia todo mundo de bota, repelente, com medo dos carrapatos, aquela coisa toda. Irmãos, e orava, 1h da manhã, 2h da manhã, e nada do foguinho. Eu me lembro que antes do foguinho apagar,
a gente levava as folhas para casa. E a gente apagava as luzes do quarto, eu e Fernanda, na época, sem filhos. E a gente apagava tudo e colocava o edredom em cima da cabeça. Irmãos, e orava e o fogo acendia em cima da cabeça. Irmãos, nós ficava tão renovado. Aí depois que o fogo apagou, a gente orava. E o fogo apagou. Graças a Deus o outro fogo ficou. Mas o fogo, aquele lá, apagou. Irmãos, apagou de um jeito. Irmãos, aquele outro fogo não pode apagar. Ele arde continuamente sobre o altar. O fogo do negócio lá apagou, mas o outro, estou casado até hoje, mas não podia apagar. Aí, irmãos, apagou. Irmãos, a gente ficou muito tempo indo para o monte para ver o foguinho e nada de foguinho. Passou a fase do foguinho, passou a fase do demônio e Deus começou a nos desencantar. Presta atenção que um dia Deus te encanta, no outro dia Deus te desencanta. Pastor, quando Deus fez isso com o povo de Israel? Irmãos, Deus teve o maior trabalho para fazer o povo acreditar que ele estava falando com Moisés. E o povo acreditou. O povo estava trabalhando, forçado, mas estava trabalhando. Estava lá no deserto como escravo, mas estava condicionado à escravidão. Deus fez tudo para eles acreditar e falou assim: eu vou libertar vocês. Irmãos, o povo acreditou tanto, Moisés acreditou tanto, que ele foi lá na casa do cidadão lá e falou assim: ó, liberta aí, porque o meu Deus mandou. Mas quem é seu Deus? O eu sou mandou libertar e pode libertar. Irmãos, e Deus deu a volta. Quem endureceu o coração de Faraó? Liberta não, viu? Não liberta, não é a hora ainda. Irmãos, Deus mandou o cara ir lá e falou que ia libertar. Deus mesmo mandou e Deus mesmo providenciou com que ele mandasse se não tivesse acontecido. Deus encantou ele, depois desencantou. E o desencanto foi maior do que o encanto, foi 10 vezes. 9. Então a primeira fase do mover de Deus missionário, irmãos, lembra daquelas histórias missionárias que a gente chorava, que o mundo acabava de chorar por causa daquelas histórias tristes, que comeu rato, que andou 70 quilômetros, que não sei o que. Irmãos, tudo isso serve como um encantamento, mas isso passa. Depois que passa, Deus vai nos desencantando e vai purificando o que deve ficar, porque Deus não quer que a gente preste atenção no sinal que Ele deu, mas no propósito que Ele tem por trás do sinal. E muita gente é encantada com a obra missionária e com o lado romântico da obra missionária, mas a obra missionária não é só romântica, ela é prática. Tem um lado romântico dos milagres, do camarada que sai daqui e vai para o aeroporto de Guarulhos e Deus fala com ele: meu filho, eis que te envio, mas eu não tenho passagem, mas pode ir lá que a passagem está lá. E o camarada chega lá no guichê e está aqui meu passaporte, de repente: o senhor não tem passagem? Não, tem passagem sim, porque o Yeshua falou que eu tenho. E ele vai lá dentro e acha um tal de Yeshua, e o Yeshua está: não, você tem passagem. O camarada voa para o outro lado do mundo sem um centavo no bolso. É um lado romântico. Mas tem dia que você tem a passagem e não voa. Tem um lado romântico, você não tem R$1 para nada. Deus vai lá, não manda só o dinheiro, como manda abundante para muito tempo. Lado romântico. Mas tem um lado prático. Tem dia que você tem o dinheiro e não consegue sacar e fica com fome. Então Deus vai nos desencantando para purificar e a gente entender o propósito. E muitos de nós, não vou dizer todos, fomos encantados por Deus, entendemos a nossa vocação, só que na fase do desencantamento parou. Irmãos, não é porque te decepcionaram, não é porque erraram com você, não é porque tem missionário que não é honesto, não é porque tem pastor que não é honesto, não é porque tem igreja que não é honesta que todas são iguais. Tem gente boa, tem gente honesta, tem missionário bom, tem missionário honesto, tem gente que vale a pena investir ainda, só que tem gente que ficou na fase do desencantamento, está desencantado até hoje. Tem muito crente que está dentro de um salão evangélico, mas desencantado com o propósito de Deus na vida dele. E eu queria te animar a se encantar de novo com o propósito de Deus na sua vida, porque Ele é eterno, Ele não para, Ele não tem limite, e Deus tem grandes coisas para você fazer. O pessoal chega para Neemias para tirar sarro dele, o Sambalate, o Tobias e não sei quem, e começa lá a tirar sarro dele. O que você está fazendo, rapaz? Construindo um muro. Ele fala: não,
eu não estou construindo um muro, eu estou fazendo uma grande e excelente obra para o meu Deus. Não importa o que você foi chamado para fazer, a obra que Deus te confiou é grande, é excelente, é de honra, e Deus te confiou. E você tem que entender isso independente das decepções. Irmãos, e o povo de Israel passa por essa bagunça toda de vai, não vai, liberta, não liberta. Só quero colocar uma coisa aqui para passar para a próxima fase. Primeiro, encantamento. Segunda, desencantamento. Mas dentro da fase do desencantamento, olha o que acontece. Quando Moisés vai falar com o faraó, o que faraó impõe sobre o povo? Uma carga dobrada de trabalho. Pastor, o que isso quer dizer? O diabo sempre faz as mesmas coisas. Muda a cidade, muda o povo, mas as estratégias são as mesmas. Sabe o que o diabo tem feito, irmãos? Tem feito nós esquecermos a nossa vocação, porque ele tem aumentado a nossa carga de trabalho. Tem gente que está tão atarefada com a vida que a vocação dele ficou em segundo plano. Você pode ser muito ocupado na questão de tempo, mas a sua ocupação não pode ser apenas a sua função secular, mas tem que ser a sua vocação em Cristo Jesus, e isso inclui a sua função secular. Deus nos chamou para uma vocação, para um propósito, só que eu tenho que cumprir isso em todos os momentos da minha vida. Eu não cumpro a minha vocação só na igreja, eu cumpro a minha vocação no trabalho, em casa e aonde quer que eu esteja. E aí, irmãos, Faraó aumentou a carga de trabalho do povo, e o povo brasileiro, em especial a igreja, está trabalhando demais no seguinte aspecto. Não sou contra você trabalhar, trabalhe muito. O que é pecado é ser preguiçoso, não é trabalhar. Agora, o problema é que você está trabalhando para você. Pastor, como eu sei que eu estou trabalhando para mim ou se eu estou trabalhando para Deus? Quando você trabalha para Deus, independente do que você esteja fazendo, você tem prazer, você tem alegria, e isso é uma satisfação no seu coração. Quando você trabalha para você, é cansativo, é enfadonho, e você vive querendo largar porque você não aguenta mais. Irmãos, trabalhar para Deus é prazeroso. Trabalhar para Deus é satisfatório. Trabalhar para Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E quem trabalha para Deus não é só o pastor e o missionário. Todos nós trabalhamos para Deus de alguma forma. Fala assim para o seu irmão, lá no seu trabalho, fala para ele: você trabalha para Deus. Aí, irmãos, vem a terceira fase. E esse texto eu queria ler, porque nesse texto eu vou começar a parar, tá? Ai, Jesus dos crentes. Êxodo capítulo 19. Êxodo é facinho de achar, viu, irmãos? Está aí no começo da Bíblia. Êxodo capítulo 19. Primeiro, Deus encantou o povo com a possibilidade de libertação. Segundo, o povo passou por um processo de desencantamento para esquecer os sinais e se apegar ao propósito de Deus. E aí eles entram então na terceira fase do propósito de Deus, e que eu acredito que nós, como igreja, no geral, estamos nessa fase, que é a fase do alinhamento das condições de Deus para ser usado por Deus segundo o seu propósito. Pastor, o que é alinhamento? É se adequar a condições que são necessárias para que eu seja usado por Deus. Quando eu digo me alinhar, eu estou me referindo a duas coisas: a fazer alguma coisa que Deus espera de mim, e a deixar de fazer alguma coisa que eu estou fazendo que está me atrapalhando a produzir aquilo que Deus espera de mim. Então, se alinhar significa fazer e deixar de fazer. Fazer o que é propósito e deixar de fazer aquilo que não é propósito. Aí, em Êxodo capítulo 19, vou contar o contexto para resumir a leitura. Deus tem uma proposta para o povo de Israel. Até então, como é que o povo de Israel sabia da vontade de Deus? Moisés subia ao monte, tratava com o Senhor face a face, Deus falava com ele, ele descia lá e falava: irmãos, Deus falou isso, 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 e o povo seguia. Moisés era um mediador entre Deus e o povo.
Quando chega em Êxodo 19, Deus tem uma proposta, irmãos, especial para o povo. Pastor, que proposta é essa? Deus falou assim, em outras palavras: Moisés, chegou a hora que eu quero falar, só que eu quero que o povo ouça a minha voz. Chegou a hora que eu quero me manifestar e eu quero que o povo veja como eu manifesto. Moisés, eu quero tirar você da jogada de mediador e eu quero ter contato direto com o povo. Eu quero ser Deus desse povo de fato, e eu quero que esse povo seja povo meu de fato. Irmãos, era uma proposta e tanto. Você conclui isso no versículo 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Então são estas palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei. Aí o Senhor falou, contou, como é que ia se manifestar. Numa nuvem espessa, para que o povo faça o que, irmãos? Faça o quê? O quê? Ouça. Falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de quem, irmãos? De todo o povo sobre o monte Sinai. Irmãos, olha a proposta de Deus. Eu quero me revelar para o povo, Moisés. Eu quero que eles me conheçam num nível maior do que eles me conhecem. Presta atenção, irmãos. Você pode passar a vida inteira sendo marcado e sendo animado e incentivado através da vida de homens de Deus. Amém? Eu tenho homens de Deus que me animam e que me incentivam e que marcaram a minha vida através do que Deus fez através deles. Tem muito homem de Deus ou mulher de Deus, estou falando no gênero humano, que eu olho para ele e falo assim: ai meu pai, um dia quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Vai demorar eu crescer, hein? Mas um dia eu quero me espelhar, eu quero fazer as coisas que ele faz, um dia eu quero ser um marido como ele, um dia eu quero ser um pai, eu me espelho. É uma marca que eu recebi de Deus através de alguém. Só que a proposta de Deus agora era o contrário. Moisés, você tem marcado a vida desse povo através de mim. Eu tenho marcado a vida desse povo através de você, que é o correto. Só que agora, Moisés, eu quero gerar uma marca própria no coração desse povo. Eu quero que eles sejam meu reino sacerdotal. A proposta que o Senhor faz lá em Pedro para nós hoje, ele fez essa proposta para o povo de Israel. Irmãos, Deus tem muita gente boa que ainda vai marcar sua vida em nome de Jesus. Mas o Senhor tem uma proposta para mim e para você, para cumprir a vocação que nós temos em Cristo Jesus. Que proposta é essa, pastor? Dele próprio. O Senhor Deus, através da pessoa do Espírito Santo, num relacionamento pessoal e íntimo com você, Ele próprio marcar sua vida independente de uma terceira pessoa. Há momentos que testemunhos marcam, mas Deus quer marcar você com uma marca dele. Deus queria marcar o povo, e Deus falou com o povo, só que Deus colocou condições. Para ser marcado por alguém é um nível, para ser marcado por Deus numa experiência pessoal é outro nível. E Deus colocou as condições do alinhamento. Que condições era essa? Moisés, 3 dias de santificação. Homem não chegue a mulher, mulher não chegue a homem. Santifiquem-se em jejum. Daqui 3 dias você vai fazer uma marca em volta do cume do monte. Ninguém passa para lá e todo mundo fica aqui esperando que eu vou me manifestar. Irmãos, o povo aceitou a proposta na hora. Eles se santificaram, eles jejuaram,
Eles convocaram uma assembleia solene, confessaram seus pecados, não se chegaram a mulher, não se contaminaram em nenhuma forma de pecado. Chegou ao terceiro dia, fizeram a marca no monte. Imagina a situação, todo o povo, uma congregação de milhões de pessoas, esperando Deus se manifestar e marcar a vida deles, uma expectativa enorme. No meio disso, a Bíblia diz que ouviu-se um grande sonido de trombeta. Irmãos, e foi aquele barulho de trombeta. De repente, uma nuvem espessa e escura começou a descer sobre o monte. Raios e trovões começaram a cair sobre o monte, e o monte começou a fumegar. Quando Deus ia marcar, quando Deus ia se manifestar, alguém dentre o povo do ancião, isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19. Olha o que eles falam para Moisés. Todo o povo ouviu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando. Era Deus se manifestando. E o povo, vendo isso, fez o que, irmãos? Retirou-se para longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles rejeitaram a proposta de Deus. Por quê? Porque eles não se alinharam às condições que Deus tinha. O povo naquela época não podia ultrapassar o limite do monte, é verdade, mas hoje, através do sacrifício de Cristo Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo. E eu queria que você exercitasse um pouquinho sua mente aí, e imagina você diante de um monte, literal, uma montanha. Só que em cima desse monte está o propósito de Deus para a sua vida, está a sua vocação, está o seu amor às nações, está tudo aquilo que você idealiza de sendo de Deus para você. E Deus congrega todos nós em volta do monte, e Ele está lá de cima dizendo: eu virei e eu quero que vocês falem comigo, eu quero que vocês subam esse monte. Só que para subir esse monte, irmãos, a caminhada é grande. Você não pode ter peso, você não pode ter embaraço, você não pode ter pecado, no sentido de uma vida de pecado. Você tem que estar alinhado às condições de Deus. Pastor, o que é se alinhar à condição de Deus? Irmãos, Deus não é ditador. Deus não coloca uma regra e fala: obedeça. Por quê? Não, porque eu quero. Deus não é assim. Quando Deus diz se alinhar a uma condição, Deus está dizendo exatamente uma parábola do Novo Testamento. Que parábola, pastor? A parábola que do rico lá, para entrar no buraco da agulha, do camelo passar no buraco da agulha. A agulha, irmãos, é um espaço no muro. Dentro do muro está a cidade protegida, a água, a proteção e o alimento. Fora do muro está o deserto, os ladrões e todo o perigo que aquele camarada vem trazendo com ele. Só que quando ele chega diante do muro, para entrar na cidade tem uma agulha. E a agulha é um buraco muito pequeno, que só se passa sem o camelo, e sem as bagagens, sem tudo. É um lugar que ele passa sozinho. O que é alinhar-se à condição de Deus? É saber que do outro lado tem um propósito. É saber do outro lado tem algo de Deus para mim. É saber que do outro lado tem o sentido pelo qual eu fui criado. Só que para mim entrar daquele outro lado, eu tenho que deixar algumas coisas, porque se eu não deixar, eu não entro naquele espaço que é meu. Não é porque Deus quer por capricho tirar alguma coisa de você. É porque se você, enquanto tiver com isso, você não entra naquele espaço. E quando eu digo isso, irmão, não estou falando de coisas físicas, e nem de riqueza, e nem de dinheiro. Às vezes é sentimentos. Tem sentimentos no seu coração que não estão permitindo você entrar na agulha. Tem convicções e entendimentos equivocados na sua mente que não permitem você entrar no espaço da vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, e Deus está lá daquele monte, dizendo: igreja de Piracicaba, dizendo: filho meu, sobe aqui, porque eu quero te mostrar coisas grandes que ainda não entrou, ouvido ainda não ouviu, que olho ainda não viu e que ainda não penetrou em coração humano. É isso que eu tenho preparado como vocação para você. Mas para você chegar aqui em cima, você tem que se alinhar à condição. E se alinhar à condição é começar a fazer o que você não está fazendo e deixar de fazer aquilo que está te atrapalhando. E se eu me decidir por isso, então eu vou passar para a quarta fase do mover de Deus, que é onde eu vou poder ver Deus
trazendo resultados através da minha vida de uma maneira que eu nunca esperei no reino de Deus. Só que para isso acontecer eu tenho que me alinhar. E eu acho, irmãos, que a gente não está mais na fase do encantamento. Deus já encantou. E também acho que a gente não está na fase do desencantamento. Talvez um ou outro, de maneira específica, mas coletivamente, a gente já passou da fase do desencantamento. Nós já desencantamos. Só que a gente está na fase do alinhamento. É hora de se alinhar às condições de Deus para poder entrar no buraco da agulha e então colher dos benefícios que só a vocação de Deus tem para a sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pergunta para Jeová. Eu não sei e não sou vidente. O vidente era o irmão Heraldo. Pastor, o que eu tenho que deixar de fazer? No fundo já está no seu coração. Você às vezes não quer admitir. Mas Deus, ele já vem tentando alinhar você com algumas coisas que você precisa urgentemente fazer e algumas coisas que você precisa urgentemente deixar de fazer. No sentido emocional ou físico, não sei. Mas a proposta de Deus para mim e para você é: quero marcar a sua vida como nunca marquei antes, para que você deixe de ser marcado por outros e você agora comece a marcar outros que estão próximos de você. Você pode continuar a vida inteira sendo marcado por alguém, mas é hora das marcas de Cristo que estão em você começar a marcar gente perto e longe de você. Para me marcar uma nação, Deus primeiro tem que me marcar. Para você marcar uma nação, primeiro Deus tem que te marcar. E para Deus te marcar, você tem que fazer coisas que normalmente você não faz. Não estou falando de salvação. Salvação é de graça. Estou falando de vida, de vocação, de entrega, de inteireza de coração, de paixão, de ser inteiro naquilo que eu faço para Deus. Estou falando de motivo de vida, razão de existência, motivo de ser. Crise existencial nada mais é do que um cristão que não descobriu a sua vocação em Cristo Jesus. E Deus está te chamando nesses dias para marcar a sua vida como nunca marcou até hoje. E se você quer ser marcado para marcar, eu queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Em 1999, o pastor José estava recém-chegando da Índia e viu lá a situação das escravas sexuais de Varanasi, que hoje é o programa Menina dos Olhos de Deus no Nepal. Mas ele trouxe uma palavra tão forte, mas tão forte naquele encontro profético, em 99 para 2000, que até hoje aquilo me marcou. Eu lembro dos gritos que ele dava, eu lembro da paixão que ele se entregou pregando naquele dia até hoje. E eu fui marcado aquele dia. Mas já deve ter uns 6 meses por aí que eu estou tomando algumas decisões na minha vida. Vou continuar sendo marcado por muito homem de Deus, mas eu decidi, irmãos, que eu estou querendo ser marcado definitivamente por Deus. Porque a marca que eu vou imprimir em alguém não é a marca que alguém fez em mim, mas é a marca que o próprio Deus produziu em mim. Pastor, que marca é essa? Eu não sei, irmãos. Pode ser uma experiência que você vai viver com Ele, pode ser algo que vai acontecer na sua vida de miraculoso. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que eu quero essa marca. E eu não vou ficar com medo qual o povo de Israel ficou, não. Eu não vou falar para Moisés: Moisés, fale tu conosco, não. Eu vou falar: Deus, fala tu comigo, eu quero ouvir a tua voz. Prepara-te, ó Senhor teu Deus, para ouvir. Prepara-te, ó Israel, para ouvir a voz do Senhor teu Deus. Não sei se vai ser de noite, não sei se vai ser de madrugada, não sei se vai ser no culto, não sei se vai ser no chuveiro. Deus não é religioso.
Deus não precisa te marcar só no culto ou no congresso. Deus pode te marcar quando você menos esperar. Eu sei que Deus tem uma proposta para você. Se alinha às condições que eu tenho para você e sobe nesse monte, porque eu quero que você suba mais alto, porque eu tenho coisas melhores para você. Você pode se contentar, irmãos, ficar no cume do monte vendo Deus se manifestar. É normal. Alguns talvez nem vão subir lá. Você pode se contentar, ficar ouvindo a história de alguém que fez alguma coisa. Mas você pode se contentar em ser você um fazedor de história. Uma geração louvará outra geração. E eu vou terminar fazendo a pergunta que eu comecei. O que vão dizer de você quando o seu conto ligeiro passar? O que vão dizer de você? O que vão dizer de mim? Que Deus tenha misericórdia de nós.